Olá, seja muito bem-vindo ao canal de Áudios Books. Quero te convidar, caso você seja novo aqui, para você se inscrever no canal, compartilhar, curtir o nosso conteúdo. E não esqueça de ativar o sininho para quando for lançado áudios novos, você ser notificado pelo YouTube. Capítulo 8. Revendo a relação entre pais e filhos. Princípios fundamentais para ajudar os jovens a romper o cárcere da emoção. Como conversar com os filhos que estão usando drogas ou com quem se suspeita de estar usando? É possível começar um diálogo com esses jovens e ocupar um lugar mais importante no cerne do seu ser? Isto é uma tarefa difícil, mas é possível. Para tentar auxiliar pais, educadores e profissionais de saúde, vou expor de maneira didática alguns princípios fundamentais que não devem ser seguidos como regra, mas adaptados às experiências de vida de cada um. Gostaria de dizer que esses princípios podem ser aplicados não apenas às famílias que têm filhos que usam drogas, mas a todas as famílias que querem melhorar a sua qualidade de vida, ajudar seus filhos e sanar as suas estruturas doentias. Primeiro, não mergulhar no sentimento de culpa. Muitos jovens que usam drogas não têm problemas familiares maiores que a grande parcela de outros que nunca chegam a usá-las. Muitas vezes, o uso de drogas é mera questão de oportunidade, apresentada por ambientes e circunstâncias propícias. Em outras palavras, se um jovem está usando drogas, os pais não devem pensar que sua família é problemática e que eles fracassaram na educação dos filhos. Muitos psicólogos erram ao colocar excessiva carga de culpa sobre os pais pelos conflitos dos seus filhos. Os pais precisam de coragem e não de culpa. Precisam ter esperança para transmitir esperança e apoio aos seus filhos. As sociedades modernas são muito estressantes. Trabalhamos muito, investimos nossas energias para sobreviver, pagar a escola dos filhos, manter o carro, fazer um plano de saúde e de previdência. Chegamos em casa e não temos nem disposição para conversar. Ligamos a TV, mas não prestamos atenção nas cenas. Queremos relaxar. Pegamos o jornal e vamos aos fatos de sempre. Nada muda. Mas os textos do jornal são terapêuticos, relaxantes. Infelizmente, não gastamos tempo com as pessoas mais importantes, como nossos filhos e o nosso cônjuge. Ao investigar os problemas de nossos filhos, descobrimos que erramos. Mas o que devemos fazer com nossos erros? Usá-los para nos destruir, nos culpar, nos punir? Não. Devemos usá-los como adubo para novas mudanças. Devemos também ter consciência de que o fenômeno é mundial. Há milhões de jovens usando drogas. Na maioria das vezes, usam drogas não porque são mais problemáticos do que quem não está usando, mas porque tiveram mais oportunidades. O perfil psicológico dos usuários mudou. No passado, em sua grande maioria, os usuários eram jovens portadores de graves conflitos
e filhos de pais doentios. Gostaria de afirmar que, na atualidade, os jovens portadores de pequenos conflitos que não se diferem da média da população e que são filhos de excelentes pais estão consumindo drogas e ficando dependentes. Uma pessoa não precisa ser doente para se tornar um dependente. O efeito das drogas é suficiente para deixar qualquer pessoa doente. Segundo, manter a calma, eliminar a agressividade. Ao descobrir que seus filhos estão usando drogas, a melhor coisa a fazer seria não fazer nada precipitado, parar para pensar e evitar reagir antes de pensar. A grande maioria dos pais não sabe conquistar seus filhos nas dificuldades. O medo, a apreensão e a ansiedade que os invadem bloqueiam as suas inteligências. Com suas reações impulsivas, acabam atrapalhando mais do que ajudando. Irritação, agressividade, punição aos filhos e autopunição não resolvem. Ao contrário, prejudicam. Claro que na fase inicial, colocar limites e até dar uma boa bronca pode ajudar, mas é insuficiente, pois o problema é mais profundo. Estão certos os princípios do amor exigente. Temos de exigir limites dos filhos, mas primeiramente temos de dar amor a eles. Os pais têm de dar a si mesmos a sua amizade, o seu carinho, a sua atenção, a sua sabedoria e a sua inteligência para os filhos, para depois cobrar limites e reações. Se os pais não procurarem ser os melhores amigos dos seus filhos, se não mudarem sua atitude diante deles, eles, além de procurar o efeito das drogas para compensar a indiferença e a agressividade dos pais, continuarão a ser influenciados pelos seus colegas que as usam. Os pais devem ter em mente que muitos jovens que experimentam drogas param de usá-las antes de se tornar dependentes, e que é possível que seu filho, por pior que seja a situação, possa se livrar do cárcere da dependência. Coragem para atravessar o deserto da dependência, paciência para fazer a travessia, sabedoria para escolher o melhor caminho e amor para renovar as forças durante a caminhada são necessidades fundamentais, tanto das pessoas dependentes como daquelas que os estão ajudando. Pais, educadores, profissionais. Mesmo diante da mais dramática situação, devemos irrigar a alma de esperança. Jamais devemos desistir de uma pessoa, por mais doente que esteja, por mais recaídas que tenha, por mais batalhas perdidas. Um dia, o pior inverno se tornará a mais bela primavera. Terceiro, resgatando o primeiro amor. Reconhecer erros é importante, fazer uma revisão devida também, mas acusar-se mutuamente pelo fato de os filhos estarem usando drogas é o início da derrota dos pais. A culpa e as reações agressivas, como vistas nos tópicos anteriores, propiciam um excelente caminho para a troca de acusações entre marido e esposa,
criando uma barreira intransponível no relacionamento. Quem errou mais, o pai ou a mãe? Não são essas as perguntas que devem ser feitas, mas sim, o que juntos vamos fazer para ajudar nosso filho? Com certeza, cada um tem seus fortes argumentos para expor as falhas do outro na educação do filho. Às vezes, a situação torna-se tão séria que o ambiente familiar se torna a terceira guerra. Num momento tão sério, os pais deveriam manter-se unidos, relacionando-se com muito mais amor e respeito do que antes. A agressividade e o clima de acusação entre pai e mãe e dos pais para com o jovem só fará com que este se afunde ainda mais nos pântanos das drogas. Se um clima de amor, diálogo e respeito emergir do caos, o filho saberá enxergar essa transformação e admirar, quem sabe, pela primeira vez, o comportamento de seus pais. Isso fará com que a aventura das drogas se torne psicologicamente menos interessante do que o espetáculo que está acontecendo no relacionamento familiar. Se os pais reaprenderem a namorar e a resgatar o primeiro amor, ao invés de começar uma guerra de acusação, estarão fazendo um grande favor para si mesmos e para os filhos. Tal comportamento causará um impacto tão grande no inconsciente deles que começará a abalar o dinossauro da dependência. O tratamento dos filhos começa não apenas dentro deles, mas também no cerne da alma de seus pais. Quarto, revolucionando a relação com os filhos. Quando um jovem usa droga, pouco a pouco esta ocupa uma área importante no inconsciente dele. Como ocupar um espaço nos porões da memória de uma pessoa fechada para o mundo? É um grande desafio para a psicologia e a psiquiatria. Os livros de autoajuda pouco auxiliam em situações de fato complicadas. Não há solução mágica. É preciso ter sensibilidade. É preciso abandonar os velhos métodos e reacender a criatividade. Não há coisa mais engenhosa do que penetrar no mundo de alguém e tornar-se importante para ele. Conquistar um espaço, um valor maior do que o da droga é um grande e belo desafio para os pais. Dar conselho pouco resolve. Mostrar que as drogas fazem mal à saúde também não. É uma batalha tão grande que deixa os próprios psicoterapeutas sem ação. Nesta batalha, é completamente ineficaz falar mal do inimigo. É preciso mudar o foco de atenção. É preciso surpreendê-lo com novas atitudes. Vou procurar fazer uma síntese dos fenômenos que acho importante. Letra A. Um relacionamento permeado de descontração e prazer. Em geral, tenho verificado que o comportamento dos pais com o filho que está usando drogas é agressivo, pautado pela desconfiança, pouco afetivo e dado a muitas cobranças. Quando conversamos com os pais e com o filho isoladamente, eles se apresentam dóceis, lúcidos, humildes, cheios de sentimentos para com o outro. Porém, quando nos reunimos para falar um do outro,
eles travam verdadeiramente batalhas de agressões, acusações e ressentimentos. Separados, eles se amam, juntos guerreiam. Por que essa discrepância? Porque são vítimas do gatilho da memória, o qual desloca o território de leitura, âncora, para áreas de atritos, gerando reações que eles não conseguem administrar. As relações humanas são muito complexas. Reagimos ao outro não pelo que ele é, mas pelo que temos registrado dele dentro de nós. Se o registro for doentio, nossas reações serão doentias. Se durante toda a vida imperou a agressividade e as reações impulsivas, não espere que o mar se acalme na relação. É necessário, como já vimos, reconstruir o presente para reescrever o passado. Há pais e filhos que nunca conseguem dialogar lúcida e tranquilamente uns com os outros, embora se amem. O problema não é a falta de sentimentos entre eles. O problema é que são escravos da representação doentia que têm uns dos outros. Tal representação limita e confina o amor. Alguns, infelizmente, só sentirão o quanto seu pai ou seu filho é importante quando chegarem ao fim da vida. Conduzir pais e filhos a compreender o gatilho da memória, a não gravitar em torno dos ressentimentos e a administrar os seus pensamentos e emoções nos focos de tensão é o primeiro passo para novas mudanças. Para vencer o cárcere da emoção, é necessário que os pais e os filhos construam um novo relacionamento mais alegre, mais divertido, mais simples e afetivo. Devemos gravar esta frase: os pais devem se preocupar menos com a droga usada pelo filho e mais com o filho que usa a droga. Geralmente ocorre o contrário. Os pais precisam desconsiderar a droga por um certo tempo e não olhar seus filhos como marginais ou adultos maliciosos que pretendem enganá-los. Deve olhá-los como seres humanos que necessitam ser fraternalmente envolvidos em seus braços e acariciados. Esse princípio vale para ajudar qualquer pessoa em qualquer situação. Os pais devem aprender a tirar os gessos da inteligência, ser brincalhões, simples e fazer programas divertidos junto com os filhos. A correria do dia a dia, a fadiga do trabalho, os compromissos sociais, os problemas da vida acabam naturalmente tornando as relações entre pais e filhos distantes e muito formais. Esse clima de seriedade e frieza piora muito quando os pais descobrem que um filho está usando drogas. Por isso, o primeiro passo para os pais se aproximarem de seus filhos é deixar a crítica, o medo e as acusações de lado e começar a fazer de sua família uma festa, um canteiro de prazer. O pai que se comporta como um palhaço para envolver e encantar seu filho tem muito mais possibilidades de ajudar o filho do que aquele pai que se comporta como um policial tentando puni-lo. Não devemos jamais
nos esquecer de que depois da dependência estar instalada, o problema não é mais a droga química, mas o monstro que habita no inconsciente. Como fazer para destruir esse monstro? É o maior desafio da medicina. Não é uma questão apenas e simplesmente de estar longe dela, mas de reaprender a viver sem a droga. Letra B. Um relacionamento franco. O segundo passo que os pais devem dar para conquistar um espaço no mundo interior de seus filhos é ter com eles uma relação de franqueza, sinceridade e honestidade, sem, no entanto, deixar de lhes mostrar respeito e sem usar palavras sutis que impliquem desconfiança ou imposição. Se, conforme dissemos no item anterior, os pais conseguirem criar um clima prazeroso e descontraído na relação com os filhos, estarão abrindo um caminho para manter com eles conversas sinceras e honestas. Sem aquele primeiro passo fica difícil, porque qualquer palavra que disserem aos filhos soará como ofensa, perseguição ou intromissão. Mas quando, ao longo dos dias e semanas, os pais despertam a admiração deles, automaticamente esses filhos os considerarão muito importantes e não gostarão de ofendê-los. Porém, é fundamental que os pais sejam honestos e sinceros. Como já disse, ser honesto não significa ser agressivo nem dramático, e muito menos ser impositivo. Os pais devem aprender a falar das drogas sem medo e sem tabus. Assim, os filhos se abrirão com eles e contarão sua verdadeira situação diante das drogas. Porém, ao saber disso, os pais não devem se apavorar, tampouco condenar os filhos, mas tentar permanecer tranquilos, sem dar importância exagerada para elas. Devem crer que estão se tornando muito mais importantes na vida dos filhos e que irão convencê-los de que os admiram e acreditam que eles sairão vencedores daquela situação. Nesse ambiente, os filhos vão apreciar muito mais seus pais, admirarão seu equilíbrio e honestidade, sua maturidade e a consideração demonstrada. Isso minimizará suas experiências com as drogas e aumentará o relacionamento com os pais. Vi isto acontecer várias vezes. Tão logo o relacionamento entre pais e filhos foram restaurados, as drogas passaram a ocupar um plano secundário na vida dos jovens, e com isso eles se motivaram a parar de usá-las. Um jovem pode parar muito mais facilmente de usar drogas por consideração pela sua vida e por amor e respeito aos pais do que em nome dos prejuízos físicos e psicológicos que elas podem provocar em suas vidas. Letra C. Um relacionamento aberto. Novamente repito que os pais devem manter um relacionamento profundo com os filhos, compartilhando suas experiências, tanto as positivas como as negativas, para que os jovens não pensem que só eles enfrentam problemas. Pais que não têm coragem de reconhecer seus conflitos, de admitir suas fragilidades, de expor seus erros da juventude,
certamente estão mais distantes do filho do que podem imaginar. Estão próximos fisicamente, mas muito distantes interiormente. Os pais também devem compartilhar seus problemas, desejos, visão de vida, dificuldades atuais, alegrias, etc., sempre dentro dos limites da sobriedade e da simplicidade. E devem aprender a ouvir os filhos. Ouvir é uma tarefa difícil que poucos sabem desempenhar. Ouvir não é só ficar parado diante dos sons e palavras ditas pelos outros. É muito mais do que isso. Implica nos despacharmos de todos os conceitos e julgamentos preconcebidos e precipitados que fazemos da pessoa que fala e das palavras que nos diz. Implica captarmos os sentimentos que vão sendo expressos na tonalidade das palavras e na forma como são faladas, ou seja, ouvir é entender aquilo que as palavras não puderam ou não quiseram dizer completamente. Implica ainda compreender e julgar os fatos com os elementos que nos são fornecidos, sem adicionarmos elementos nossos. Apesar de nossas dificuldades, encorajo os pais a cultivar o hábito de ouvi-los, estimulando-os a falar de suas experiências de vida, de seus conflitos, alegrias, tristezas, amigos e sonhos. Outra coisa importante a acrescentar é que os pais não devem valorizar só os filhos que não usam drogas. Uma pessoa que está usando drogas, por mais indiferente que pareça, ainda é uma pessoa muito sensível, sentindo-se facilmente rejeitada. Sem exercitar a arte de ouvir e a arte do diálogo, não há caminho para os pais ajudarem seus filhos, pois agirão como policiais e não como seus amigos. Se, ao contrário, aprenderem essas duas nobilíssimas artes da inteligência, ainda que tenham dificuldades em pedir desculpas uns para os outros, pelos ouvidos rígidos e pelo diálogo engessado, certamente o relacionamento entre eles sofrerá uma profunda revolução e se tornará uma bela poesia. Comece tudo de novo. Recomece quantas vezes forem necessárias. Dê sempre uma nova oportunidade. Extraia a vida das cinzas. Refaça as forças para uma nova batalha. Saiba que sábio é aquele que conhece seus erros e é capaz de usá-los como alicerces da sua maturidade, e não aquele que nunca erra. Pais e educadores, nunca desistam. Até o próximo capítulo.